Boa tarde, Brasil. Boa noite, Cornélio. Agora a gente vai falar sobre a linearização de sistemas, que é um procedimento que a gente usa bastante para trabalhar inicialmente com sistemas não lineares. E dependendo do tipo de sistema, já é um procedimento suficiente para poder gerar uma análise e um controle interessante. Porém, ele é bem limitado, bem restrito, e é legal a gente saber quais são as vantagens e limitações dessa técnica aí. O que seria a linearização de um sistema? Vamos supor que eu tenho aqui uma dinâmica de sistema, que é uma dinâmica não linear, como a gente viu em questões de representações, dinâmica das variáveis de estado, aqui x são as variáveis de estado, dependendo de uma função não linear, que pode ser qualquer maluquice aqui. Então eu quero gerar um sistema aproximado, ou seja, que seja linear, como uma matriz de constante vezes estados, tal que o resultado dessa equação de estados, os estados que são resultantes dessa equação de estados, se aproximam o máximo possível da equação original. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho duas trajetórias. A trajetória em azul é a trajetória do sistema não linear original. Peguei o bom e velho pêndulo simples. E aqui eu fiz o procedimento de linearização e a curva preta seria o resultado da aproximação linear. Então a gente percebe que tem uma diferença bem grande, não só de valores, mas até de comportamento. Você vê que o pêndulo aqui, de fato, ele dá uma saidinha depois que ele vem para cá, e na linearização ele tem um comportamento senoidal mais regular, típico de sistemas lineares. E eles só vão se aproximar mesmo, neste caso, quando ele chega próximo do ponto da origem, do ponto de estabilização aqui. Que, inclusive, é um comportamento que a gente nem garante que vai acontecer. Às vezes o sistema não linear ele diverge completamente e a representação linearizada converge para um ponto. Então, às vezes não é só uma diferença de as curvas estão um pouquinho longe uma das outras. Na verdade, às vezes o comportamento de estabilidade pode ser totalmente diferente. E como que a gente faz esse cálculo? Para fazer essa representação linearizada, a gente precisa a gente vai aproximar essa função não linear por uma representação linear, usando a boa e velha série de Taylor. Então vamos lembrar o que é a série de Taylor. No caso de uma função de uma variável, que é o que a gente está mais acostumado, a série de Taylor de uma função derivável, infinitamente derivável, ela é dada por essa expressão, que ela aqui está na forma geral, e aqui ela está desdobrada em alguns termos. Então vamos olhar a versão desdobrada aqui. Então eu escolho um ponto, P, qualquer, supondo que eu conheça muito minha função nesse ponto, e minha função f de x vai ser igual a f nesse ponto, mais a derivada da função calculada naquele ponto, multiplicada por x menos p, mais o sobre 2 fatorial da derivada segunda e assim por diante. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma função qualquer e representando de maneira polinomial. Um termo com x elevado a 0, um termo com x elevado a 1, um termo com x elevado a 2 e assim por diante. Essa representação é exata, se eu puder usar infinitos termos da minha série, que infinito não é legal para a gente trabalhar numa situação mais prática aí, numericamente prática, mas aqui é uma representação real se eu puder usar os infinitos termos. Como eu posso ter sistemas com 2, 3, 4, 5 variáveis de estado, essa função aqui ela vai ter 2, 3, 4, 5 variáveis. Quando eu faço essa representação para mais variáveis, eu tenho uma série de Taylor, está descrita aqui, ela vai ter, aqui ela está mais só para o primeiro termo, para não ficar tão pesada assim a notação, e considerando duas variáveis, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira coisa que eu tenho, então, essa é a minha função aqui, que é a função f1, eu vou representar, vou escolher um ponto, x1 igual a p1, x2 igual a p2, ok? Já já a gente fala que é o ponto de equilíbrio, aguenta um pouco aí. E, dado esse ponto, eu vou representar, descrever essa função em série de Taylor, uma série de duas variáveis. Então, aqui eu tenho a função calculada em P1, P2, que é semelhante a esse termo aqui, é a função calculada em P. Mais essa coisa aqui, que é a derivada parcial em relação a x1, vezes x menos P1, que é o termo aqui, a derivada em relação a x vezes x menos p, derivada parcial em relação a x vezes x menos p. Só que isso aqui
eu tenho que fazer para as duas variáveis, para x1 e para x2. Então, eu faço a derivada parcial em relação a x1 e a derivada parcial em relação a x2. Tá? Calculada no ponto xp1 e x2 igual a p2. E aqui seria o resto, que seria a derivada segunda, a derivada terceira e assim por diante. Tá? E isso a gente faz para as duas funções. Muito bem. Então, esse é o primeiro passo, é só para a gente entender de onde que vem aquela expressão da linearização, que talvez você até já conheça. Para eu conseguir obter uma representação linearizada a partir disso aqui, eu tenho que fazer algumas suposições, algumas interpretações. Primeira coisa, na prática eu quero obter minha função, eu quero obter só esses termos aqui. Porque eu quero o quê? Que o lado direito da equação seja constantes vezes x. Não x ao quadrado, não x ao cubo, e não constantes sozinhas também. Então, que são esses termos aqui, que são os termos que tem o x1 elevado a 1 e o x2 elevado a 2. Então, eu quero esse termo aqui para mim. Eu vou desprezar o resto, e a gente sabe, talvez, o que acontece quando eu desprezo o resto, já a gente volta nesse ponto, e eu não posso simplesmente desprezar esses termos aqui. Eu tenho que garantir que esses termos sejam iguais a zero, para eu poder só jogar esse cara aqui. Se eu tiver termos constantes multiplicando, eu não tenho mais uma representação linear, tenho o que eu chamo de representação afim, que não é linear. Quando é uma coisa vezes x mais uma constante, que não tem multiplicação por x nenhum. Isso aqui, é por isso que a gente usa esse tal de ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é um estado, são os estados, em que as derivadas são nulas. Então, quando eu tenho um estado que as derivadas são nulas, quando x1 ponto igual a zero, x2 ponto igual a zero, quer dizer que o meu sistema está parado. Todos os derivados iguais a zero, quer dizer que tem dinâmica estática. Dinâmica estática é ótimo, né? Mas está o sistema parado. Por isso que eu chamo de ponto de equilíbrio. Aqui eu até coloquei um exemplo. Quando x1 ponto é igual a zero, então quer dizer que x2 tem que ser igual a zero. Quando x2 ponto é igual a zero, eu tenho que essa expressão do lado direito tem que ser igual a zero. No caso, quando seno de x1 for igual a zero. Seno de x1 é igual a zero, quando x2 é zero, π, menos π, 2π, menos 2π, assim por diante. Fisicamente, que é o caso do pêndulo, é como se o meu sistema ele fosse um pêndulo que não é um barbante, que está ligando o pêndulo, seria uma coisa rígida, né? Um fio inextensível ou uma barra. Tá? E no ponto 0, 0 ele está parado, e no ponto π0 ele também está parado. Né? Considerando que a barra aqui não torce nem nada. Então, eu tenho esses pontos de equilíbrio aqui. Na verdade, algebricamente teria infinitos pontos de equilíbrio, né? Que seria 0, π, 2π, 3π e assim por diante. Mas eu posso fisicamente descrever dois pontos de equilíbrio aqui. Tá. Então, esse é o primeiro passo, definir os pontos de equilíbrio, saber onde que o x1 ponto é igual a zero, x2 ponto é igual a zero e para todas as variáveis de estado. O segundo passo, aí, uma vez que esse cara aqui é igual a zero, ok? Porque o ponto de equilíbrio é quando o lado direito da equação é tudo igual a zero, então quer dizer que f é igual a zero, que é o f ao lado direito da equação. Então, quando esse cara é igual a zero, isso aqui corta, eu tenho só isso aqui sobrando, tá? Aí eu faço duas coisas. Primeiro, aqui eu estou fazendo uma mudança de variáveis, ok? Eu chamo isso aqui tudo de x1 chapéu, isso aqui tudo de x2 chapéu, que é essa coisa que está descrita aqui. Que o que seria nesse caso? Então é como se eu estivesse trabalhando nesse eixo de coordenadas, x1 e x2, e esse é o meu ponto de equilíbrio P, que está aqui. Quando eu faço aquele procedimento, x1 chapéu igual a x1 menos P1, P1 que está aqui e o P2 que está aqui, tá? O que eu estou fazendo? Definindo um novo sistema de coordenadas, definindo super reto, maravilha, esse novo eixo de coordenadas, x1 chapéu, x2 chapéu. E nesse novo eixo, P é a origem, o P é o ponto central. Então, é isso que eu faço, porque fica mais fácil a gente sempre definir a origem como ponto de equilíbrio do sistema. Então, eu faço uma mudança no eixo de coordenadas, que no final das contas não muda nada em relação à dinâmica, em relação ao próprio sistema. É só uma outra maneira de enxergar o próprio sistema. E isso não tem perda de generalidade nenhuma. Eu sempre posso fazer isso daí. E é por isso que a gente normalmente trabalha sempre considerando a origem como ponto de referência.
que a gente sempre pode fazer essa mudança de coordenadas. E quando eu desprezo o resto, se vocês se lembram lá de série de Taylor, jogar fora todos aqueles termos de maior ordem, de ordem 3, 4, 5 para frente, estou jogando praticamente fora toda a representação. Então eu vou ter um erro muito grande de aproximação. E esse erro aumenta conforme o ponto X está se afastando do ponto P. Quanto mais longe do ponto de referência, que no meu caso aqui é o ponto de equilíbrio, pior vai ser a representação. Tá? É o caso aqui da série de Taylor. É como se eu tivesse garantido que esse cara é zero e eu estou jogando fora todo esse termo daqui para frente. Então, ele só vai funcionar bem essa representação próximo do ponto x igual a p. Próximo do meu ponto de equilíbrio. É por isso que quando a gente faz o processo de linearização, a gente diz que ela só funciona, a representação só é boa próximo do ponto de equilíbrio. Longe dele é o que, né, é o que ele é por 9 quiser. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, é essa representação que está aqui. Próximo do ponto de equilíbrio, que no caso do 0, 0, o meu sistema ele tem aproximado, tem um comportamento muito próximo do real. Longe dele, ninguém sabe. Tá? Só olhando mesmo. Então, voltando a essa expressão, o que seria esse A11, A12 e assim por diante? São as derivadas parciais em relação a x1 e x2, que vieram da série de Taylor. Por isso que minha representação linearizada, que é o x ponto, igual a esses valores A1, A12, A21, A22, que vem das derivadas parciais, vezes o x calculado no ponto de equilíbrio. Essa matriz A é a famosa jacobiana. Então, por isso que a gente tem essa matriz A, representação linearizada, a partir da jacobiana. Derivada parcial em relação a x1 e x2, derivada parcial da segunda função em relação a x1 e x2, da terceira, da quarta, dependendo da quantidade de variáveis de estado que a gente tiver. Então, esse que é a linearização. Então, os passos são calcular o ponto de equilíbrio e, em torno desse ponto de equilíbrio, a gente obtém essa matriz jacobiana, que vai dar uma representação aproximada do sistema linear. Então, é assim que a gente obtém, em resumo, a representação linearizada, tá? A gente calcula primeiro os pontos de equilíbrio e depois calcula o jacobiano. Então, quando a gente olha esse procedimento interno, como que desenvolve essa expressão, fica claro por que o sistema só tem uma representação linearizada boa próximo de pontos de equilíbrio. Longe deles, a gente não sabe o que acontece. Vantagens é que a gente consegue usar as representações lineares que a gente já está acostumado a utilizar lá de sinais sistemas, de sistemas lineares, que são funções de transferência, resposta e frequência, todas as coisas que a gente deixou de ter quando a gente perdeu a linearidade, a gente volta a ter, né, que são técnicas sistemáticas bem conhecidas e tranquilas de trabalhar. Quando a gente lineariza o sistema, a gente tem essa vantagem. O problema é que as técnicas só vão ser úteis, só vão ser legais próximos do ponto de equilíbrio, bem uma regiãozinha muito específica. E o chato é que a gente não sabe nem o que é o próximo nesse caso. A gente não sabe nem se longe do ponto, se a 1, meio, 0.1, o que é longe, o que é perto. A gente não tem nem muita essa noção. Então a gente perde representatividade, mas a gente consegue ter uma noção, pelo menos local, de como está funcionando o sistema. Local em termos lá do plano de fase mesmo. Tá? Então isso que é a linearização, a gente usa bastante para entender melhor. É como se fosse uma ponte entre o que a gente já sabe, que é sistemas lineares, porque a gente ainda não sabe que é não lineares. Então essa que é a vantagem também. Então é isso aí. É o jeito, até mais.